Olá, eu sou a professora Jéssica Marcela. Vamos continuar com nossas aulas de biologia? Então, hoje a gente vai focar na área da saúde. Qual que é a aplicabilidade da biologia no setor da saúde? Já que ela não se limita à prestação de serviço, mas à compreensão profunda de mecanismos moleculares e fisiológicos que regem a vida. Para o profissional da área da saúde, o corpo humano ele deve ser compreendido como um sistema biológico dinâmico, onde a saúde e a manutenção da homeostase e a patologia é a ruptura dessa ordem em nível celular e sistêmico. Nesse contexto, a patologia ela atua como uma lente diagnóstica fundamental, porque a gente não analisa apenas os sintomas, mas alterações morfológicas e funcionais em células e tecido, porque através dessa biologia celular a gente consegue identificar processos como hiperplasia, metaplasia e apoptose, permitindo que um diagnóstico seja feito ainda na raiz do problema. A integração da farmacologia e a reabilitação completa do ciclo do cuidado biológico, a farmácia contemporânea ela utiliza a biologia molecular para desenhar fármacos que integram os receptores específicos, enquanto a reabilitação se fundamenta na neurofisiologia e biomecânica para restaurar essa funcionalidade de um organismo. Quando a gente vê a parte da patologia, quando analisada pela ótica da biologia, a gente define que existe o estudo das alterações morfológicas e funcionais das biomoléculas e organelas. O ponto central é a homeostase celular, porque mantida por sistemas de transporte ativo e cascatas enzimáticas, quando um agente externo, seja um radical livre, um patógeno, uma radiação, interfere nessa integridade da membrana plasmática ou estabilidade de um genoma, a biologia da célula ela responde através de vias de sinalização específica. É aqui que a gente analisa a questão da bioenergética da lesão. Um dos primeiros sinais de falha biológica é o colapso da fosforilação oxidativa mitocondrial, quando ocorre queda de níveis de ATP intracelular de cálcio e potássio, porque desativa as bombas sódio e potássio, levando o influxo de água ao endema citoplasmático, uma falha puramente osmótica e biofísica. Se o dano persiste, a gente observa a questão da autofagia, o que nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência e reciclagem das organelas, ou ativação de cascata que levam à apoptose, ou seja, a morte celular programada. Diferente da necrose, a apoptose é um processo biológico altamente orquestrado, onde a célula utiliza a própria maquinaria genética para se desintegrar sem romper a homeostase de um tecido adjacente. Por fim, quando a gente observa essa comunicação intracelular e observa sob o ponto de vista da inflamação molecular, podemos observar que a liberação de padrões moleculares associada a danos, que é o DAMPs, ativa receptores de reconhecimento de padrões, que é o PRRS, em células vizinhas, que desencadeia uma resposta biológica coordenada para restaurar essa arquitetura tecidual. Compreender essa biologia da inflamação, desde a diabetes leucocitária regida por moléculas de adesão até a síntese de proteínas da fase aguda, é o que permite entender como o organismo tenta, de forma autônoma, combater a degradação e promover essa turnover celular. Então, quando a gente foca na questão da afinidade química e especificidade conformacional entre moléculas, nosso foco passa a ser a proteonâmica funcional. Como proteínas específicas atuam como receptores ou enzimas que reconhecem ligandes através de peças e forças intermoleculares, seja ligações de hidrogênio, interações van der Waals ou forças eletrostáticas. Aqui a gente analisa a célula como sistema de processamento de sinais, onde o fármaco ele atua como modulador de resposta biológica, seja mimetizando um sinalizador endógeno pelo antagonismo ou impedindo um acesso de um sítio ativo, que é o antagonismo. O conceito fundamental é a questão da farmacogenômica, que estuda o polimorfismo genético e altera a estrutura terciária das proteínas-alvo ou eficiência das enzimas do sistema citocromo, por exemplo, o citocromo P450. Isso explica porque a mesma dosagem molecular gera resposta fenotípica distinta em diferentes indivíduos. A variação está justamente na sequência de nucleotídeos que codifica a maquinaria de metabolização. Se a gente dissecar, portanto, a cinética de Michelin-Menten aplicada à depuração de xenobióticos, onde a velocidade da reação e saturação enzimática dita a permanência de uma substância no sistema biológico antes de uma excreção, a gente pode dizer que a biologia farmacêutica contemporânea foca nos biofármacos e na terapia gênica. Diferente de pequenas moléculas sintéticas, como os anticorpos monoclonais, são macromoléculas complexas que interagem com o sistema imunológico através de epítopos específicos. A biologia, aqui, ela envolve na manipulação do dogma central, que é o DNA, RNA, proteína, para corrigir falhas metabólicas na raiz. Entender isso é uma última análise para falar da termodinâmica das interações moleculares como pequenas alterações na estrutura de um ligante que pode desencadear respostas sistêmicas massivas ou silenciamento de genes patogênicos. Se a gente fundamentar na capacidade intrínseca dos tecidos vivos que responde a estímulos mecânicos, um processo conhecido como mecânico-transdução, as células não são entidades isoladas, elas são ancoradas em uma matriz extracelular complexa, porque através de proteínas, a transmembrana, chamada integrinas, o estresse físico externo, ele é convertido em sinais químicos intracelular. Esse sinal viaja pelo citoesqueleto até o núcleo, onde altera a expressão gênica para promover essa síntese de proteínas estruturais, como colágeno e elastina. A proliferação celular resulta no remodelamento e no fortalecimento tecidual. Então, se a gente continuar
nível muscular a bioenergética e a cinética dessa contração e analisar essa transcrição fenotípica das fibras musculares e o papel dessas células satélites, que são células troncos miogênicas responsáveis pelo reparo de microlesões, o estímulo comparado, ele gera essa resposta adaptativa de hipertrofia angiogênese, que melhora o aporte de oxigênio e a remoção de metabólitos como o lactato, que reequilibra esse nosso metabolismo oxidativo do tecido que sofreu atrofia ou lesão. Além disso, quando se parte para o campo de neuroplasticidade, a recuperação funcional depende da reorganização da sinapse e o fortalecimento de vias neurais através da potenciação de longa duração. O sistema nervoso ele é modulado pela liberação de fatores neutróficos em resposta ao movimento, promovendo a sobrevivência neural e na sinaptogênese. Portanto, reabilitar e manipular essas leis da física e da biologia molecular para induzir um organismo a se reconstruir sua própria funcionalidade, utilizando o movimento como ligante mecânico, que sinaliza a necessidade de reparo e adaptação. Por fim, para tentar finalizar essa aula, no último slide, a gente conclui que a aplicabilidade biológica reside na capacidade de interpretar um fenótipo clínico como um reflexo de eventos moleculares, porque uma patologia ela nos mostra o colapso de bioenergética de uma membrana. A farmácia ela revela a precisão de interações esféricas entre ligantes e receptores, e a reabilitação que demonstra a plasticidade tecidual regida pela mecanotransdução. Essas áreas que não são isoladas, mas sim diferentes escalas de intervenção sobre o mesmo fenômeno, que é a manutenção da vida contra a entropia. O domínio da biologia, ele é o que confere essa autoridade técnica para transitar entre o diagnóstico e a terapia. A saúde nada mais é do que uma expressão da harmonia entre o genoma e o ambiente. Essa função técnica é garantir que variáveis biológicas, seja pH, potencial de membrana cinética, enzimática ou turnover celular, ele vai permanecer dentro de limites fisiológicos de uma homeostase. Até a próxima aula!